Seja bem-vinda ou bem-vindo ao nosso Techia Talks, um podcast sobre carreira, sucesso e desenvolvimento pessoal, onde fazemos perguntas desconfortáveis para responder a pessoas inquietas. O meu nome é Mariana, sou a fundadora da Techia, que tem como missão ajudar-te a fazer do teu trabalho uma alavanca para a tua vida de sonho. Hoje tenho comigo uma apaixonada por partilhar conhecimento. Começou a sua jornada em literatura e línguas estrangeiras, fez Erasmus em Veneza e começou a sua jornada profissional com muita música, eventos e pessoas. Vê o trabalho e a vida como complementares, em que a mudança é apenas mais um passo e as falhas são mais uma porta. Já contratou mais de 400 pessoas para 10 países diferentes e há mais de 7 anos que encontrou o seu lugar como People and Culture Director na InfraSpeak. Sofia, bem-vinda ao Take a Olá. Talk. Pronto, a trazer perspectivas valiosas a esta malta. Sem dúvida. Espero que assim aconteça. Assim vai acontecer, não tenho dúvidas nenhuma. Estou bem tranquila contigo aqui. Olha, Obrigada, então, nós Mariana. aqui, obrigada eu. Nós gostamos muito de começar pelo princípio e como, pelo menos eu, já só te conhecia em adulta, já só conhecia a Sofia adulta. Sim. Como é que era a Sofia? Então, eu muitas vezes recorro à minha infância e ao princípio, porque acho que isso de facto acontece com todos nós, penso. Marcou muito, ou foi determinando, ou foi-me orientando nas minhas escolhas, naquilo que eu sou hoje. E, portanto, eu sempre fui muito curiosa, sempre fui muito inconformada, por várias razões, não vou estar aqui a entrar em grande detalhe. E sou a mais velha de 4 irmãos e a terceira ou quarta, não fiz a conta, eu acho que sou a quarta mais velha de mais de 30 primos direitos de um lado Uau. e 10 do outro, portanto, família grande. E, portanto, desde cedo também tomei a dianteira a ajudar pessoas, a resolver problemas, a ser a primeira ou das primeiras a experimentar coisas, não é? Ou a testar coisas. Abrir caminho. E acho que qualquer pessoa que me conheça, tu própria, espero eu, reconheça mais ou menos isto em mim. Portanto, não ter medo de ser a primeira, não é? No fundo é isso. Achas que tiveste assim alguns modelos ou pessoas que te inspiraram nesse sentido? Sim, eu acabei por ter, quer na família, quer depois mais tarde e até em contexto profissional. Então, na família, uh, hoje olho para trás e percebo isso. Na altura, zero consciência, ok? Nem pensava nestas coisas. Mas claramente tinha, de formas diferentes, nas mulheres, né? Nas minhas avós, na minha mãe e em algumas tias, que eram bastantes, exemplos disso, de serem as responsáveis por projetos, neste caso por famílias, por gestão, não é? De não terem medo de dar a sua opinião, mesmo de uma forma muito discreta e amável, não se conformarem quando estavam perante, por exemplo, uma injustiça ou algo que podia estar melhor, ok? E de alguma forma, sem dúvida, isso foi influenciando a minha vida, positivamente. Boa, espetacular. E tu falaste aí de desafios e de tomadas de decisão e quando as coisas não Sim. estão bem, o fazer diferente, não é? E imagino que ao longo da tua carreira houveram momentos, efetivamente, em que tu tiveste que tomar decisões, tiveste que fazer escolhas. Como é que sabias que era aquele o passo certo a dar? Então, não sei se estão à espera de uma resposta assim muito matemática, mas eu sou das línguas, está bem? E então, ao fazer matemática aqui, eu sempre confiei muito no meu instinto. E tenho vindo a perceber que há base científica para aquilo que nós chamamos de instinto, não é? Que no fundo acaba por ser muitas vezes são atalhos do nosso cérebro. Mas antes de ter essa explicação toda, eu sempre confiei no instinto, sempre que não o fiz, arrependi-me. Ok? Bom. E portanto, à medida que fui sendo confrontada com escolhas ou com oportunidades, sempre tive uma inclinação. E foi sempre claro para mim qual era o caminho, mesmo que eu até demorasse um bocadinho a ter coragem para percorrer. Foi assim com a escolha do curso, ok? Que não é um curso, pronto, um curso de línguas, né?
o que eu queria ser na altura era professora, portanto, não é na altura, e hoje não está muito melhor, o cenário não era muito favorável, né? Acharam que a minha escolha era muito poética, e foi, mas zero arrependida. Depois, a escolha também das oportunidades profissionais, super fora do meu âmbito, porque depois percebi que não era fácil, em termos de empregabilidade, a minha escolha de licenciatura, e comecei a ter interesse por outras coisas, por outras formas de impactar o mundo, e portanto acabei por passar por comunicação, por pré-venda, marketing, recursos humanos, que são tudo áreas ligadas a línguas e a cultura, na verdade, indiretamente, mas que não eram óbvios com a minha licenciatura ou com a minha primeira escolha. E estar aqui na InfraSpeak foi também zero convencional e muito pouco apoiado, porque foi sair de uma grande empresa internacional, americana, com mais de 70, 130 anos de estabilidade, cotada em bolsa, cargo de liderança europeia, para um grupo de 15 pessoas, com provas dadas, mas sobretudo com muitos sonhos. Né? E esse movimento não é claro para toda a gente, porque implica risco, implica alguma estabilidade, alguma perda de alguns benefícios que já tinha adquirido, mas posso dizer que continuo no mesmo sítio passado 7 anos, super orgulhosa do que foi sendo construído. Foi bom, o instinto funcionou bem. Sim, Boa, boa. sim. E tocaste nesse ponto último de estares agora como People and Culture Director, que nós, hoje em dia ouvimos muito falar sobre People First, sobre como é que a cultura de uma empresa é importante. Na prática, o que é que tu dirias que nesta função que tu agora ocupas, que são aqueles pilares que tu seguras ou garantes? Bem, há algo que é um bocado óbvio, mas convém reforçar, que não pode ser só teoria. Nós temos não é, mais depressa se apaga mentiroso que um coxo, não é? Temos esse provérbio e que é muito verdadeiro. Não vale a pena, não vale a perder tempo, vale a pena perder tempo com máscaras. O importante é de facto ir ver dentro de casa aquilo que se defende ou aquilo que definimos como sendo os pilares da nossa cultura. No caso da InfraSpeak, em concreto, temos aqui vários valores que acarinhamos. A questão da confiança, por definição, por defeito, né? Confiarmos no outro por defeito, esperarmos que confiem em nós também, e isso depois acaba por possibilitar, por exemplo, uma grande autonomia nos contextos de trabalho, quer individualmente, quer dentro das equipas, quer das diferentes áreas funcionais, uma grande colaboração no sentido de nos apoiarmos sem filtro uns nos outros, mesmo quando as coisas correm mal, podermos abertamente falar sobre isso e resolver juntos e aprender juntos com o que vai acontecendo. Portanto, eu diria que entre confiança, colaboração, autonomia, há também outro aspecto muito importante, porque estamos a falar de um negócio, que é a ambição, essa curiosidade. Como é que nós podemos impactar o mundo com aquilo que estamos a fazer? Para que é que isto serve? Como é que podemos fazer melhor? Como é que podemos ir mais longe? O tal inconformismo, que já me acompanha desde de pequena e que faz parte da nossa cultura e que procuramos nas nossas pessoas. Ok. Gosto daí Sim, de uma cola entre todos estes sim, pontos e acho que sim. começaste logo pelo ponto essencial, não é? Ou seja, não é só teoria, tem que se Não, viver. tem que ser a forma como falamos uns com os outros, a forma como escrevemos as mensagens, os e-mails, como tomamos as decisões, tudo. Não pode ser só, né? Não pode ser só frases giras, nem um momento inspiracional de team building, não, tem que ser o dia a dia. Como é que nós nos relacionamos e resolvemos problemas no dia a dia. E tu falaste quando vocês começaram eram 17, não foi? Mencionaste há Éramos 15, 15? eu sou o número 16. Uau, Sim, uau, brutal. E agora sim. são? Eu não sei o número exato porque tem Sim, entrado, sim, eu penso que somos 227 ok, hoje. Penso que é somos é um 227. bom crescimento. Sim, Tu mencionas também, já te passaram assim mais de 400 profissionais pelas mãos para contratar. sim. Como é que se faz um bom recrutamento? Como é que nós garantimos, entre aspas, que estamos realmente a contratar ali alguém que, pronto, à partida é a pessoa certa e encaixa naquilo que nós procuramos? É muito giro, porque isso foi das perguntas.
principais, ou dos pontos principais que insistiram comigo, com que insistiram comigo numa das entrevistas para a InfraSpeak, precisamente. Tipo, como é que nós sabemos? Como é que... Então, contratar, escolher pessoas, né, para um grupo de trabalho, contratar é sempre um risco. E há sempre subjetividade. Eu compreendo a procura de haver processos que criem equidade, que criem objetividade, que eliminem viés, sem dúvida, super importante, ok? Mas há sempre uma componente subjetiva, porque nenhuma pessoa é igual, porque as equipas não são iguais, e portanto, varia caso a caso. Isto é só um parênteses, porque acho que é importante que as pessoas aceitem e abracem a subjetividade. Alguma subjetividade pode ser boa, desde que não cause viés, etc, etc. Pronto. Depois, como é que se faz? Depende um bocadinho da cultura da empresa, do que é que vocês procuram. Há empresas que têm como grande foco a performance, por exemplo, ou as competências técnicas, e isso prevalece sobre tudo o resto, ok? Se é esse o caso, o tipo de avaliação que vais fazer vai ser muito mais objetivo, vai ser muito preto e branco, sabe, não sabe, consegue, não consegue, ok? No caso da InfraSpeak, nós não consideramos sacrificar uma coisa pela outra, ambas, ok? Nem sacrificamos a cultura em prol de um perfil tech XPTO, tech pode ser na área de recursos humanos ou marketing, ok? Competências técnicas da área, mas também não nos basta só o perfil cultural, ok? Mas muitas vezes beneficiamos o aspecto dos valores, da cultura, das soft skills, porque são muito mais intrínsecas ao caráter da pessoa, aquilo que a pessoa é, são muito mais difíceis de mudar ou de transformar, embora também seja possível, do que propriamente competências técnicas que mais facilmente conseguimos treinar, formar, orientar, ok? Portanto, é aqui um compromisso entre estas duas áreas. Depois, em termos práticos, é tentar que seja um processo muito bem definido, muito claro, igual e justo para todos os candidatos, com as mesmas etapas, né? Que cada etapa seja prática, não precisa de ser muito tempo, não é? Não precisa de ser muito tempo, cada conversa não precisa ser muito longa, nem precisa passar muito tempo entre as fases, manter os candidatos informados, com as expectativas bem alinhadas, se há algum atraso por alguma razão, se há alguma mudança de processo por alguma razão, falar sobre isso abertamente. Tentamos sempre que haja um momento em que conhecem elementos da equipa e os principais stakeholders com que vão trabalhar, para que uns e outros não vão a engano, saibam com que podem contar, não é? Façam as perguntas todas. Tentamos sempre algum momento de simulação de um cenário real, seja de vendas, seja de código, seja de uma situação de gestão de equipa mais humana, em que colocamos mesmo a pessoa do spot. E diria que é muito por aqui. Depois varia também com a pressa que temos, com a urgência, não é? Com os recursos que temos disponíveis, não é? É verdade, Para não fazer é, isto. Sim. não é nada simples, não é? Não, e varia muito, depende muito, sim. É verdade. Eu tinha aqui uma pergunta para te fazer, que é curioso porque eu lembro-me de fazer esta pergunta há anos atrás e eu acho que continua a ser super válida, que é, normalmente as empresas sentem sempre alguma dificuldade em contratar, não é? Em encontrar esta pessoa certa, ideal, e os profissionais também sentem dificuldade em encontrar empresas, ou seja, as empresas sentem dificuldade em contratar e os profissionais sentem dificuldade em ser contratados. O que é que achas que acontece aqui no meio? Porquê que isto é difícil? Antes de mais, desculpa aqui estas interrupções com a tosse, eu estou a tentar, mas a tosse anda à mesa aqui a acompanhar. Então, eu foquei muito no processo de hiring e nas competências que procuramos, etc. Mas há muito mais e muito tempo de nutrição e de namoro antes disso, ok? Tal como num qualquer processo de venda, as pessoas às vezes acham muito desumano esta abordagem, mas contratação é um processo de venda. Nós temos que vender o projeto, temos que mostrar o valor que vamos trazer, temos que explicar qual é o impacto que esta pessoa vai ter no nosso contexto e no mundo, né? Para as pessoas que são movidas por isso, e temos que ir procurar as nossas pessoas, né? Estas pessoas que têm estes valores que referi há bocadinho. E nesse contexto, muito na linha do que estavas a perguntar, a referir, é muito importante nós expormos aos ambientes em que achamos que essas pessoas estão, sejam comunidades de uma área, de uma certa área funcional ou de uma região, ok? Acho que o sermos presentes e vocais
para o exterior é muito importante, não apenas com objetivos concretos de employer branding, mas também para as pessoas perceberem como é que nós falamos, o que é que nos preocupa, o que é que podemos oferecer, para nós não sermos completos estranhos quando vamos abordar alguém e provavelmente essa pessoa também não nos ser completamente estranha. Vou dar aqui casos engraçados. Nós fizemos um levantamento há uns tempos e nós temos uma percentagem considerável de pessoas, cerca de 20 pessoas, se não estou em erro, pelo menos até ao ano passado, que foram contratações após mais do que uma tentativa de candidatura. Portanto, foram pessoas que conhecemos num evento, numa comunidade, ou por referência, amigos de amigos, ou de colegas, ou familiares, o que seja, e que não fez sentido na primeira candidatura que ficassem connosco, ou pela sua vontade, ou pela nossa, por alguma razão, timing, tipo de perfil para aquela função específica, mas fez sentido à segunda, à terceira e, em alguns casos, à quarta vez. Ok? Portanto, este expor-nos e criarmos espaço para as pessoas chegarem a nós e este nutrir continuamente a relação são essenciais. Portanto, não te conhecia, olha, hoje não faz sentido, nunca mais te vou ver. Não é assim. São relações humanas, continuamos em contacto, continuas-me a fazer perguntas, eu continuo-te a dar insights, continuamos, não é? Aliás, nós próprias, noutro contexto, mais de comunidade Women in Tech, continuamos em contacto, às vezes mais ativo, às vezes menos ativo, mas é uma relação humana e, portanto, se queremos cuidar das nossas relações, temos que manter esse contacto. Né? No fundo é isso. Muito giro, muito giro. Bom, a malta que nos está a ouvir, para se lembrar que do outro lado também estão pessoas, malta, ok? Isto é sobre pessoas Sim, sempre. Por sim. isso, boa, E espetacular, nesse muito, muito. contexto, desculpa, só mais uma coisa que me lembrei, é que muitas vezes nós percebemos que os fóruns para encontrar as nossas pessoas não existem e criamos. E isso incluiu, por exemplo, criar comunidades, comunidades de Customer Success, comunidades de produto, comunidades de destaque específica tech, que não existiam ou não existiam nas geografias que nós gostaríamos e, portanto, pronto, olha, criámos. Dá algum trabalho, implica algum investimento de tempo, mas provou-se fazer sentido, pronto. Ok, espetacular, muito bom. Em comunidades. Há alguma coisa que para ti se calhar nem era assim tão importante quando começaste a fazer recrutamento, num candidato, digo, que hoje em dia é essencial tu veres que esta pessoa tem? Então, há um há algo que eu valorizava, mas se calhar sem tanta intenção e consciência como tenho hoje, ok? Que é o que nós chamamos a coachability, que é esta capacidade da pessoa receber feedback de forma positiva e aprender com ele, portanto, fazer alguma coisa com aquilo. Não é só aceitar, pronto, com humildade e tal, tá? Igual. Mas o que é que se faz com aquilo? Tipo, ok, então vou mudar, não é? E de facto, essa capacidade de enfrentar uma situação menos positiva eh, de- com, com, com mente e coração abertos e procurar ativamente aprender com isso é algo que valorizamos muito na InfoSpeak, que eu valorizo muito pessoalmente eh, e, e- e que no fundo acho que é o que desbloqueia crescimento em qualquer contexto. Boa, bem direto. Sim, Ser sim, coachable. Yeah. Olha, nunca sim. tinha pensado nisso dessa forma tão Qualquer direta. posição, mesmo que Sim, seja sim. sénior, C-level, ok? Esse mindset tem que existir. Espetacular. Olha, e pegando mesmo nesse ponto que tu colocaste agora, o perfeito mote para a nossa pergunta a Ok, seguir, que é despedir. Um ok. tema difícil que dá um Uhum, aperto no peito a muita gente. Eu uhum. imagino que potencialmente já tiveste que o fazer. Como é que olhas para a eventual necessidade Olha, de despedir? já o tive que fazer. eh, Fico feliz porque nunca o tive que o fazer numa situação muito grave, sei lá, de caráter legal ou de agressão. Nunca foi esse o contexto. O contexto é quase sempre unfit de performance, falta de performance ou unfit cultural, ou ambos, ok? Já o tive que fazer por questões de resultados da empresa que obrigaram a fazer cortes noutras empresas em que já estive, não foi o caso aqui na InfraSpeak, mas também já passei por isso na InfraSpeak. Hoje em dia tenho muita paz com esse processo. Tenho um colega que até esta semana mesmo falou sobre a minha serenidade perante estas situações, ou pelo menos a serenidade que eu passava aos outros, mas de facto estou serena.
porque reconheço que o fim de um ciclo não é o fim do mundo, nem é o fim da vida. E com certeza, primeiro, se a gestão de carreira é bem feita e se o feedback bidirecional existe de forma frontal, embora carinhosa, né? O tal radical candor, se esse feedback existe, de certeza que há uma autoconsciência grande da pessoa de que algo ali não está a correr bem também. Né? Portanto, a maior parte, eu diria 90% das conversas que eu tive de fim de ciclo mais recentes, havia uma autoperceção e um alinhamento muito grande da pessoa face ao feedback que estávamos a dar. Portanto, não foi uma surpresa. Talvez tenha sido ligeiramente uma surpresa a decisão de fim, porque custa sempre. Mas quase sempre foi bem aceito e bem entendido, havia um contexto, houve um caminho. Depois, quando tu geres esse caminho de forma justa, ou seja, quando dás à pessoa recursos, mais do que uma oportunidade, quando desenhas um plano de recuperação de performance, se for o caso de performance, quando não é uma situação de facto que vem do nada e que já vem depois de algumas tentativas, ainda mais robusta se torna essa decisão. E depois, um pensamento final que é, a nossa missão na InfraSpeak, de forma lata, geral, no contexto em que atuamos depois em particular, é ser fonte de uma vida boa, de uma vida melhor. Be a source of good life. E isso implica saber deixar também as pessoas ir quando elas precisam, por alguma razão, ou querem ir por alguma razão. Tentamos lutar por elas, naturalmente, quando faz sentido, mas também lhe damos o espaço de tomar as suas decisões e também significa dar-lhes feedback realista e ser frontais quando as coisas não estão a funcionar e fechar o ciclo quando é preciso. Portanto, quase sempre eu sinto, quando esses processos estão a acontecer, que é um bem que também estamos a fazer à pessoa, que é uma oportunidade para a pessoa, de facto, procurar algo onde vai brilhar mais, onde vai ser não só mais feliz, como mais capaz. Okay? Nem todas as funções são para todas as pessoas, nem todos os momentos de empresa fazem sentido no momento de vida de cada um de nós. Às vezes não faz sentido. E reconhecer isso com naturalidade, com calma, com tempo. A decisão não é, olha, vais-te embora amanhã. Não é isso. Com tempo, com um plano, de forma saudável e respeitosa, acho que faz parte da vida, não é? Isso Os mesmo. ciclos. E às vezes estamos mesmo a fazer Sim, melhor, não é? Ou seja, às vezes deixar a pessoa ir é mesmo o sim, melhor para ela. Acho que também é importante sim, trazermos sim, isso sim. para o Sofia. Quase sempre é um win-win, Claro. quase sempre é melhor para as duas pessoas. Quase, eu diria que sempre, mas não gosto destas coisas absolutas, então digo quase sempre, sim. Boa. Olha, e trazendo agora um bocadinho mais para a tua própria esfera, para as tuas próprias decisões de carreira e relacionando Uhum, também a vida pessoal, incluindo o facto de seres mãe também. uhum. Que critérios é que tu hoje utilizas para tomares as tuas próprias decisões de carreira? É lá! Esse é bem Tarará. pessoal, mas eu não tenho, eu não sou nenhum cofre, portanto vou aqui abrir o livro. Então, em primeiro lugar, para mim, houve alturas da vida em que não pensava tanto nisso, alturas da vida em que achava que conciliar tudo, equilibrar o chamado work-life balance, que é uma expressão que eu não gosto, para não usar um verbo muito forte. Eu achava que procurava isso. E isso é um erro, ok? Eu, eu não acredito que nós temos que abdicar de coisas de forma radical. Acredito que é possível nós realizarmos em todos os campos da nossa vida e conseguir integrá-los uns nos outros. Mas efetivamente não é possível fazer tudo e tudo a 100% com o máximo de excelência a toda a hora. Não dá. Nós temos que fazer escolhas. A beleza da vida está aí. E na vida profissional é igual. Portanto, para mim é muito claro que a minha escolha sempre, em primeiro lugar, é a minha família. E, portanto, tudo aquilo que possa pôr em causa o tempo e a qualidade do tempo que eu tenho em família está fora de questão para mim. Não é naturalmente o caso da Infracific, pelo contrário. Depois, tudo aquilo que possa pôr em causa
que era algo que eu antes não pensava nada. Fiz coisas meio malucas, como várias diretas e coisas assim. Que está tudo bem fazer, se quiseres, se for por aí o teu caminho, mas tudo que põe em causa a minha saúde física e mental, e que podem ser coisas diferentes em momentos diferentes. Pode haver momentos da vida em que certas coisas fazem sentido, depois deixam de fazer, porque também não vamos para novos, não é? Uhum. Também está fora de questão para mim. E aos primeiros sinais eu procuro gerir as expectativas das pessoas com quem estou a trabalhar nesse sentido, para que não volte a chegar a momentos difíceis como já tive no passado por não saber ler os sinais ou por me sacrificar em prol de outras coisas que de facto para mim não são tão importantes. Portanto, família, saúde, e depois é um misto dos valores da empresa, do impacto, do que a empresa está a procurar fazer pelas pessoas, pelo mundo. Eu não consigo descolar isso. Eu era incapaz de ter um trabalho com o qual eu não sentisse missão e propósito. Está tudo bem quem tem. Eu não consigo. Não critico nada. Já há pessoas que me dizem, eu vou lá para tirar o X ao fim do mês, eu vou lá porque não me apetece fazer outra coisa, ter um horário fixo e que bom que aquilo é. E está tudo bem. Não é o meu caso. E depois dentro disso valorizo várias coisas, sei lá, a flexibilidade, o horário de trabalho, do, 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 do local de trabalho, a variedade, a versatilidade do trabalho. Né? Eu não tenho um perfil de especialista, ok? Isso é incrível. Sim, não, há pessoas que sim, que gostam de, né? E ainda bem, porque há lugar para todos e faz sentido. Portanto, depois isto é uma pergunta muito pessoal, mas de facto, pronto, em resumo é isso, família, saúde, depois o impacto e a relação da empresa com o mundo, os valores que tem, não é? Tudo aquilo tem que me falar, não é? E o que eu vou trazer também, não é? O papel que eu vou ter nesse Valores. contexto, sim, sim, sim. Ok, Eu dizia espetacular. que é Acho assim que, acho que é a minha a tríade. tríade, sim, Super. Revejo muito na tua tríade. sim, sim, Olha, vou passar aqui para a nossa última pergunta, ok. então. Passa a Sabendo, voar, bolas. verdade, é isso que eu ia dizer. Sabendo Sim, que a Sofia de hoje sabe, o que é que tu sim. dirias à Sofia do passado no início da sua carreira profissional? Então, há várias coisas que eu aprendi, né? E que acho que só é possível aprender depois de. Não vou ser drástica e dizer depois de sofrer, mas é mais ou menos isso. Depois Certo. de passar por por um conjunto de experiências ao longo do tempo. Portanto, eu acho que a passagem do tempo é necessária. Isto para dizer que não sei se diria alguma coisa, não sei se diria alguma coisa, no sentido que acho que é importante esse caminho de descoberta individual. Eventualmente, talvez, reforçar o seguir o instinto, ok? O instinto quer na tomada de decisão, quer em não sacrificar determinados valores, ok? Se calhar diria isso, ou seja, estás certa quando a tua, a tua, o teu instinto, isto é um bocado redundante, mas É por quando não o teu é? instinto te diz para confiar no teu instinto. Se calhar era isso que eu diria. Sim. Ok, espetacular. Gosto, gosto. Trouxeste um ponto Sim. excelente, não é? Às vezes é mesmo preciso passar pelas coisas, não há como. Tem que ser. Né, acho que não temos que passar por tudo, podemos aprender Claro, com a experiência dos outros, podemos aprender com os nossos certo. pais, com os nossos pares, com os nossos amigos, claro que sim. Mas essa interação com os outros é que nos faz aprender também, não é? E nós não aprendemos do nada, não é? Aprendemos da vivência com o mundo e essa vivência é individual pronto, e é necessário. Sim. Sofia, muito obrigada por teres aceito o meu convite e por trazeres aqui Obrigada, o teu Mariana. conhecimento, a tua experiência, a tua visão. Acho que vai ser muito útil para deixar aí umas sementes para a malta começar, às vezes, a sair um bocado daqui e vir para aqui, trabalhar o instinto, trabalhar os seus Seguir o inegociáveis. instinto, exatamente. Sim, Fica aqui, é a lição de hoje. Obrigada, Sofia, sim. obrigada. Obrigada. Bom dia a todos.